paz do Senhor a todos os irmãos. Esta noite eu gostaria de falar sobre arrependimento. Então, a mensagem de hoje está lá em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Pedro, irmãos, após curar o coxo ali no templo, na porta chamada Formosa, Deus usou ele para discursar, para pregar a palavra de Deus. E ele disse assim, Deus usando ele, no versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em Mateus, irmãos, no capítulo 3, nós vemos também que essa foi a primeira mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Também em Mateus capítulo 4, Jesus, a primeira pregação do Senhor também foi: arrependei-vos. Então, pode-se perceber que sem arrependimento Deus não pode operar na nossa vida, né? É preciso haver um verdadeiro arrependimento, ou seja, baseado numa atitude real, interior, de mudança, mas essa mudança somente Deus pode fazer. E como se dá o processo dessa mudança, né? Em primeiro lugar, precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo dá essa graça, a pessoa gera nela uma fé, a fé, e essa fé, através da graça, e o Espírito Santo começa a transformar a pessoa. Ela sente aquela tristeza de Deus, né? A pessoa sente aquela tristeza, aquele pesar pelos seus pecados, né? Quando aquela palavra entra, quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar na pessoa. Então, esse arrependimento é baseado em quê? Em mudança de atitude. Você veja que Zaqueu, ele se arrependeu e ele decidiu retornar todo aquele prejuízo que ele tinha causado para as pessoas. Então, o arrependimento verdadeiro é esse, que ouvimos a palavra, que essa palavra fala conosco, que o Espírito Santo nos convence e nos transforma interiormente. Então, Pedro é usado aqui para dizer o que? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, quando nos arrependemos de verdade, todos os nossos pecados eles são perdoados, né? E aí vem a obra da salvação, né? A obra depois, a seguir a obra da santificação, que é uma limpeza que Deus, a palavra, o Espírito Santo, ele vai fazendo em cada um de nós. Então, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério é paz, porque os pecados eles nos causam tristeza, angústia e prisão, morte, física também e espiritual. Então, o refrigério do Senhor é a paz que somente o Espírito Santo ele pode dar, que somente o verdadeiro arrependimento pode permitir que a presença de Deus, que Cristo habita em nós. Verdadeiramente, irmãos, sem arrependimento sincero verdadeiro, Deus não pode nos salvar. Deus não pode nos transformar se a gente não deixar essa palavra entrar, essa palavra ser semeada, ela crescer dentro de nós e o Espírito Santo trabalhar e nos transformar. Então, é necessário dar lugar a Deus para que Ele possa operar em nós o verdadeiro arrependimento. Sem um verdadeiro arrependimento, não há perdão de pecados. Sem perdão de pecados, não há salvação da alma. Então, é necessário colocar nossa vida à disposição de Deus, né? Mudar nossas atitudes, orar a Deus, Senhor, me mude, né? A crer na palavra que está sendo pregada, permitir que essa palavra mude, limpe nosso coração, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e se esforçar também para fazer e obedecer a Deus em todas as coisas, né? Então, o verdadeiro arrependimento é baseado em mudança de atitude. E somente isso o Espírito Santo ele pode operar. Mas é necessário eu e você darmos lugar, meu irmão. Dê lugar a Deus para que Ele possa operar em você um verdadeiro arrependimento, a verdadeira fé, a fé que salva, né? O arrependimento que a pessoa muda, ela nasce de novo, que Deus opera nela uma obra do novo nascimento. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Guarda essa palavra e deixa Deus te mudar, quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Amém. Glória a Deus.